sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E estamos estudando essa obra magistral que é No Invisível, de Leon Denis, em que ele está falando das condições de experimentação. Pedindo licença ao grande Denis, a gente poderia colocar assim, né? Sobre as condições em que o fenômeno vai ocorrendo e a nossa análise, o nosso cuidado, a nossa pesquisa, né? O nosso critério, que já que o fenômeno é espírita, a gente tem que observar os critérios trazidos por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, né? Da pesquisa, da seriedade, do cuidado. E nós vimos no programa anterior em que ele falou que os fatos espíritas podem ser subdivididos em 4 classes. Primeiro, a tipologia e o fenômeno das mesas. Nós conversamos um pouquinho. Segundo, a escrita automática. Conversamos também no outro programa. E hoje nós vamos conversar na terceira classe, que ele chama da incorporação. Vamos perceber que esse nome incorporação não consta na codificação. Né? Kardec não fala, ele fala na mediunidade falante, né? Mas Leon Denis traz esse nome, incorporação. Então ele vem nos trazendo, nos abrindo o campo para um entendimento, para uma análise, para uma observação mais profunda. E por que é que vem esse nome, incorporação? Bem, no livro belíssimo, né, que é o Dicionário de Filosofia Espírita, do professor Lamartine Palhano Júnior, ele nos fala assim: incorporação, termo inadequado para descrever o fenômeno da psicopraxia, já que está enraizado no vocabulário popular. E aí a gente vai ver o que é a psicopraxia, né? É até difícil de falar. A gente fica pensando um pouquinho. E a expressão psicopraxia foi usada por Servinho no livro Além do Inconsciente. Servinho, no livro Além do Inconsciente. Ele coloca que a psicopraxia é uma ação psíquica, articulação mediúnica global, podendo controlar todos os centros motores do cérebro. Gestos e trejeitos, contorções, ideia de frio, calor, dor, tristeza, alegria. Pode estar associado à psicofonia ou à psicografia. E aí, vamos ver, né, a diferença entre a incorporação e a psicofonia. Vamos ver. Então, vou voltar novamente à incorporação, lá no estudo, na definição de Palhano, na obra Dicionário de Filosofia Espírita. Ele fala: incorporação, termo inadequado para descrever o fenômeno da psicopraxia, mas que já está enraizado no vocabulário popular. A incorporação é um fenômeno distinto da psicofonia. E aí vamos ver o que é a psicofonia, porque às vezes, meus queridos, a gente acaba utilizando o mesmo nome para coisas que têm, assim, determinadas nuances que para o observador, para o pesquisador, e daí Leon Denis falar que a condição de experimentação, a gente vai ver que existem alguns detalhes. Então, a psicofonia, está lá o nosso Lamartine Palhano Júnior falando para a gente: fenômeno mediúnico que, associado ou não a outras modalidades de mediunidade, possibilitam o espírito falar através do aparelho fonador de um médium. Fisiologicamente, é possível devido a um transe localizado, com ou sem perda de lucidez, no centro motor do cérebro responsável pela fala. Quando a articulação da voz mediúnica
é acompanhada de gesticulação e trejeitos. Estão acontecendo dois fenômenos ao mesmo tempo: psicofonia e psicopraxia, que é a ação psíquica. Esse conjunto de fenômenos tem sido chamado indevidamente de incorporação, porque dá a aparência de que o espírito que se manifesta está incorporado ou o médium possuído, tomado. A psicofonia é um transe mediúnico localizado e a psicopraxia é global, atingindo praticamente todos os centros motores do cérebro, mais os circuitos neurais que interpretam a vontade. Desse modo, o espírito que se manifesta pode falar, escrever e gesticular. Segundo a sua natureza, a psicofonia pode ser produto de uma forte intuição, de uma ação motora involuntária, semimecânica ou totalmente mecânica. Ainda existe a modalidade em que o espírito consegue falar com sua própria voz, um fenômeno psicofônico associado a um outro fenômeno, o da transfiguração das cordas focais, ectoplasmia. E aí ele vem trazendo, né, essas questões. E é interessante que ele traz o texto de Servinho, no Além do Inconsciente, quando ele chama de fenômenos psicomotores. Intuitivos, psicofonia. Os espíritos controlam o aparelho fonador do médium e falam. Semimecânicos, psicografia. Os espíritos escrevem, controlando braços e mãos dos médiuns. Mecânicos, psicopraxia, ação psíquica ou psicomímica. Todo o corpo responde ao controle do espírito que se manifesta. Há uma ação psíquica independente de psicofonia ou psicografia. É a designação para o fenômeno descrito como incorporação. Então aqui ele vai falando, né, gente, algo que a gente às vezes também usa de uma forma sem saber, né, ignorando. A gente chama incorporação. E aí a ideia que pode dar, e aí o cuidado do professor Lamartine Pelano Júnior dessas ideias é que sai o espírito do médium, a gente sai e entra outro espírito. E aí a gente sabe que dois espíritos não podem ocupar ao mesmo tempo o corpo, né? É um corpo, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Então, ele fala, né, que nesse fenômeno, o médium apresenta um transe global, quanto praticamente todos os centros motores e sensoriais do cérebro estão em estado de transe, né? O espírito se manifesta então, pode controlar todo o corpo do médium, fazendo gestos e trejeitos que lhe são característicos, parecendo que tomou o corpo do médium, inclusive escrevendo e falando. E aqui é muito interessante que o fenômeno acontece. Claro que acontece. Mas o médium, isso leva muitas vezes o médium a falar assim, mas aí o espírito chegou, fez o que ele queria fazer e eu não tenho nada com isso. E aí a gente muitas vezes foge do campo da responsabilidade. Porque a responsabilidade com o nosso processo encarnatório é nossa. Não é? O corpo é nosso. Agora o espírito, olha que coisa interessante, ele pode controlar o nosso centro motor. E a gente já aprendeu que o ponto principal da mediunidade é o pensamento. O pensamento é a nossa mente. E a mente é refletida no cérebro. Então fica muito mais fácil a gente achar que o espírito está controlando, por exemplo, o centro motor responsável pela escrita, né? É muito mais fácil entender isso. Responsável pela fala, responsável pela locomoção, tudo isso. E aí a gente vê esses fenômenos em alguns médiuns, principalmente, eu estou lembrando agora, no médium José Arigó, em que ele incorporava o Dr. Fritz, né? E a partir dali as cirurgias eram feitas. E a gente via ali o fenômeno de efeitos físicos, mas o fenômeno da incorporação. Lembro mais do nosso altivo Panfiro,
diretor e fundador lá do nosso Centro Espírita Leon Denis, em que o Dr. Herman, chegando através dele, a voz mudava. E é interessante que não é só através dele, é através de outros médios, o fenômeno acontece com maior ou menor intensidade. Então é a isso que a gente dá o nome de incorporação, né? E Leon Denis, ele vem dizendo aqui que nos fenômenos dessa ordem, quer dizer, da incorporação, o inconsciente do médium pode desempenhar um certo papel. Palhano fala desse aspecto global. Mas o que é o inconsciente? É o espírito. O que é o inconsciente, meus queridos? É essa bagagem que a gente traz. Lembram do livro de André Luiz, no Mundo Maior, em que Calderaro dá a explicação da casa mental, em que ele fala que a mente humana pode ser considerada um edifício de 3 andares. Então a gente tem o porão, né, que é a questão do subconsciente, das aquisições, de tudo aquilo que a gente pegou no passado. A gente tem o térreo, que é o da vida presente, a área da atividade, do trabalho, e a gente tem a parte de cima, né? Vamos dizer assim, o terraço, que é a questão do futuro. É a projeção do futuro, onde estão os ideais, onde estão o sentido da elevação, a ideia desse futuro grandioso, desse futuro dentro da lei. E aí, essa questão do que a gente tem armazenado, e do que, quando eu falo a gente tem, é o que temos do passado e o que a gente está armazenando agora. Tudo isto faz parte desse material que vai ser usado e que vai desempenhar o papel no momento do fenômeno. E aí vamos pensar um pouquinho, meus amigos. Estamos passando por momentos planetários diferenciados, desafios evolutivos, desafios encarnatórios, e eu tenho que começar a pensar o que é que eu estou armazenando. O que eu estou armazenando? E aproveitar, fazer uma análise mesmo. Sabe, eu tenho observado algumas questões repetitivas. E aí a pessoa fez alguma coisa, principalmente quando atinge o nosso interesse. A criatura fez alguma coisa, aquele repetido, e não tem mais. E às vezes até pela manhã eu refletia. A gente esquece dos momentos de alegria, do momento de gentileza que a criatura nos forneceu, e muitas vezes a indelicadeza, a dificuldade ocorreu justamente na hora em que a pessoa está passando por uma dor moral, em que a pessoa está passando por uma dificuldade material qualquer, em que a criatura está desestabilizada. Mas aí eu guardo aquela imagem, eu guardo aquela palavra, eu guardo aquela cena, armazeno. E por incrível que pareça, no momento da incorporação, da passagem, né, da mensagem do Espírito, muitas vezes esse gesto, esse vocabulário, essa vibração, esse sentimento vai passar por ali. Então, vai interferir, né? A não ser que o Espírito seja de uma ordem superior, muito superior mesmo, ele vai conseguir abrandar aquele fato. Mas, no geral, vai desempenhar, conforme Leon Denis fala, um certo papel. Então, meus queridos, estamos nós aqui, pelas ondas amoadas de Fraterna da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira. Nesse momento estamos estudando a obra No Invisível, no seu capítulo 9, em que Leon Denis intitulou Condições de Experimentação. E ele está numa análise dos fatos espíritas, em que ele subdividiu em 4 classes. Já vimos a primeira, que é a tipologia ou fenômeno das mesas. Já vimos a segunda, que é a escrita automática. Estamos vendo a terceira, que é a incorporação. E aí, sobre essa questão do inconsciente do médium desempenhando um certo papel, eu estou lembrada mesmo, de certa amiga de vida profissional, e naquele dia
ela chegou e falou, né? Porque ela, sabe essas pessoas que começam a querer entender espiritismo pela conversa, pelo diálogo, pelo debate? Então ela estava assim, querendo aprender, e na verdade ao longo do tempo estávamos nós já trabalhando há um bom tempo. Então a gente assistia, sabe? A gente conversava, né? Estava uma assistente, aquela companheira. Mas um determinado dia, ela foi numa casa espiritualista. E nessa casa espiritualista, ela foi atendida por um espírito através de um médium. E ela conhecia esse médium. E aí aquele espírito, né, usou palavras assim, de baixo calão, né? O espírito falou sobre situações assim, um tanto íntimas, constrangedoras, tudo isso, né? Assim, numa área assim, de muito deboche, uma área assim, de um vocabulário baixo, tudo isso. E ela então chegou e falou assim: olha, Deus, você estuda, né? Você que estuda tanta doutrina, eu só dou uma leiturinha e tem consultoria. Ela brincava sobre isso, né? Tem uma coisa que vai desafiar você. Porque nos livros, o que você fala sempre é sobre essa bagagem do médium interferindo na comunicação. Pois bem, eu fui num determinado setor espiritualista e lá o espírito incorporou num médium que eu conheço. E, na verdade, essa pessoa que eu conheço é uma dama, é uma pessoa muito fina, mora até, ele falou até do local que a pessoa morava, né? Da vida da criatura, porque a gente às vezes associa essa fineza a uma posição socioeconômica alta, né? Então, tudo isso, e aí observa só, na hora que o espírito veio, foi aquela situação que jamais ela faria, jamais ela falaria desse jeito, tudo isso. E aí eu fiquei quieto e falei assim: olha só, você está falando isso, mas eu prefiro ficar com Kardec, porque eu não sei o que a pessoa é e o que a pessoa apresenta e aparenta. Não, mas com certeza ela é garantida. E aí passou um tempo. E naquele momento havia uma troca, né, entre alguns menininhos sobre fita de videogame. E o filho dessa minha amiga, né, era amigo dos filhos dessa outra médium, que recebeu esse tipo de comunicação. E aí ele foi para trocar uma fitinha de videogame com o filho dela. E chegando lá, a criança, o pré-adolescente é muito antenado. E ele ficou bobo. E ele chegou em casa, comentou, né? E falou assim: mãe, eu fui lá para trocar a fita, e enquanto eu estava esperando fulaninho apanhar a fita, eu vi que na televisão a senhora, a tia tal, né, estava vendo. Aí ele era miúdo, né? Aqueles filmes de sexo. Olha só. Então era filme pornô, né? Então ela estava assistindo esse tipo. Então ela cultivava. Embora na vida social ela tivesse uma postura, mas inclusive assim, filmes. E aí ela baixou o som por causa dos palavrões que falavam. Então observa só, gente. Ela poderia até não falar pela sua posição, pela sua profissão, pelo seu jeito, mas ela cultuava, ela cultivava aquilo na intimidade. Então isso fazia parte do seu inconsciente, fazia parte da sua bagagem espiritual. No momento em que o espírito chegava, ele se apropriava desse conteúdo, sem contar, não é, que esse tipo de escolha, esse tipo de comportamento, né, vai atrair espíritos que gostam também, que sentem prazer naquele tipo de filmagem, naquele tipo de vocabulário, naquele tipo de comportamento. E aí a colega veio, né, contar
Aí ela falou assim, mais uma vez, Deusa, Kardec tinha razão, né? Quando eu falei, né? Eu fico com Kardec, você pode até falar outra coisa. Mais uma vez, Kardec tinha razão. Hoje essa amiga é espírita, né? Estudante, estudiosa, faz os cursos, trabalha, é uma mão generosa no trabalho do bem, tudo isso. Mas olha o entendimento que a gente vai tendo. E aí, Leon Denis continua falando. Existe em cada um de nós aquisições mentais, atitudes, lembranças, todo um acúmulo de riquezas intelectuais, fruto de nossas existências anteriores, que estão sepultadas nas profundezas da consciência e permanecem desconhecidas de nós durante o estado de vigília. Isto é o que constitui o inconsciente, ou melhor, o subconsciente. Nos casos de desprendimento sonambúrico e de exteriorização, essas potências despertam, vibram e irradiam em torno do corpo fluídico do médium. A psique descobre seus recursos ocultos e entra em ação. Mas é fácil reconhecer, diz Denis, os numerosos casos em que personalidades ocultas tomam posse do organismo do médium e vêm se substituir ao seu próprio espírito. Essas personalidades se afirmam através de traços característicos, uma voz, gestos que lhes são próprios, através dos detalhes psicológicos que não permitem confundi-los com o inconsciente do médium. Então isso é muito interessante, né? Quando a gente vê, e quantos de nós tem essas provas no dia a dia? E a gente observa muito isso porque em algumas questões, em algumas situações em que a mensagem ela vem através daquele médio positivo, e a gente sabe que positivo é no entendimento, né, da codificação, quando o Kardec fala médio positivo, é aquele que é aparelhado, adequado para dar essas mensagens comprobatórias da espiritualidade. Não é necessário nem que o espírito diga o seu nome. Por alguma palavra, por algum gesto, às vezes até pela voz, a gente consegue ter essa perfeição da identificação. Em algumas situações até o médium não conhece. O médium às vezes até tem dúvidas sobre a questão. Eu estou lembrando a vovó Luísa, né? Eu falo muito nela. Certa feita ela deu uma mensagem no Leon Denis, a primeira mensagem. E aí o altivo não havia conhecido. E naquele momento ele chega, né? E diz, né? Que ele estava na gráfica naquele momento. Nós temos ainda a reunião de segunda-feira às 17 horas, que é uma reunião de preces para os desencarnados, e aí eu estava fazendo estudo naquela reunião. E ele estava lá na gráfica. Então, de repente, a minha avó chegou e falou para ele assim, olha, por favor, aliás, pode parar o trabalho aí, que o doutor Erma mandou eu dar uma mensagem para a minha neta. A minha neta está lá, é para todo mundo, mas é para minha neta também. E aí, ele subiu, né? Ele subiu da gráfica pro trabalho, foi lá, sentou, acabou de assistir o restinho da palestra, e aí na hora da mensagem, deu a mensagem. Gente, eu não tive dúvida que foi ela, porque ela fez, inclusive, um relato dos muitos filhos que ela havia possuído, né? Que ela trabalhou muito na maternidade. Ela só lamentava não ter se dedicado mais às questões da mediunidade. Ela falava de família, ela falava de zelo. Foram várias questões trazidas que tinham muito a ver com a vovó, com a vida dela, com o jeito dela, com o transcorrer da sua existência. Então não tive dúvida que era ela. E aí o altivo falou assim, olha uma questão do caráter. Assim, vem cá, ela era uma pessoa de muita decidida, falou assim, decididíssima. Imagina alguém, gente, sem a cultura acadêmica, sem nada disso, né? Naquele momento, praticamente analfabeta, ela era uma administradora excelente.
ela sabia dar decisões, ela sabia colocar tudo em ordem, sabe? Muito inteligente. Então, porque ela chegou e ela falou comigo, né? Mas eu senti que tinha que obedecer, tá? Da energia. É claro que uma energia recheada de suavidade, recheada de amor, de respeito. E isso a vovó sempre foi, né? É respeitosa. Tanto que na desencarnação dela, desencarnou em casa, muitas pessoas vinham e agradeciam. A gente nem sabia da fala dela em termos da concórdia, em termos da tolerância, dos conselhos que ela fazia, né? Então, é essa questão da incorporação, essas provas inconfundíveis que a gente tem, na verdade, da imortalidade, que, como diz Emmanuel, é a nossa eterna herança. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.